Segundo o professor Jorge Forbes, um dos maiores pensadores do Brasil, o mundo passa por uma das maiores mudanças nos últimos 2.800 anos. Uma mudança forte na relação social, uma reorganização da sociedade. E o Covid, ele antecipa e ele faz com que essa transformação seja mais eminente. Hoje, a gente trata disso na Sampo de diversas formas. Nós incentivamos nossos alunos sêniores, nossos alunos líderes e executivos sêniores a compreenderem essas mudanças. Essas mudanças podem ser compreendidas de diversas lentes. A lente da psicanálise, que é a especialidade do professor Jorge Forbes, por exemplo, ela nos leva para um mundo de Terra 1 e Terra 2, como ele chama, o Terra 1, o mundo antigo, Terra 2, o mundo que chega, né, como um mundo em que os laços sociais antes eram verticais e agora os laços sociais são horizontais. A filosofia nos dá uma outra lente explicando a diferença entre ética e estética, né, com termos técnicos, com termos precisos, né, em seu significado filosófico. A neurociência explica o poder do cognitivo versus o do não cognitivo, que é o que a gente tenta entender hoje. A tecnologia mostra tecnologias lineares versus tecnologias exponenciais. E até a forma de se classificar problemas também pode ser dividida nos dois mundos, em problemas simples e complicados e agora com problemas complexos e caóticos. A gente fez uma reflexão muito interessante sobre o poder da viralização. Como e por que alguns itens, algumas piadas, algumas informações viralizam, verdadeiras ou não, e o que está por trás desse comportamento. Isso pode ajudar a gente a compreender melhor as pessoas que estão em torno da gente, entender comportamentos sociais importantes para as nossas organizações, para o nosso convívio familiar, social e até profissional. Então, deixa eu falar alguns deles para vocês. Quem liderou esse encontro foi o professor Alexandre Vialho, né, que é da filosofia organizacional, que é professor da Sampo e que é o líder, o Program Director do SER, né, o programa para CEOs da Sampo. E ele falava, né, o que viraliza? Viraliza algo que é engraçado, algo que é divertido, uma coisa que seja séria ou não séria. Coisas ambíguas viralizam, coisas surpreendentes, fora do óbvio, ou seja, coisas que são criativas, coisas que têm um tom mais emocional, que carregam algum tipo de dramaticidade, coisas que são constrangedoras e que são provocadoras, numa relação meio que de amor e ódio, coisas que não necessariamente precisam ser verdade, porque a conexão não está na verdade enviada, que é algo racional, algo acho que mais de Terra 1, mas algo em que a conexão se ocorre em outra esfera, você compartilha porque de alguma forma aquilo te toca. Coisas com significado, com valores, com sentidos, sim, também são viralizadas. No fundo, o mais importante é a forma como se fala, a forma como se transmite, né? Justamente para que você, ao viralizar algo, ou compartilhar algo que contribui com essa viralização, ela de fato possa trazer significado, trazer valores e mostrar um pouco quem é você ao fazer isso. Na visão da professora Caroline Hennickel, muito interessante também, ela é professora da Sampo, ela é mestre em Ciências Cognitivas pela Universidade de Viena e é responsável pelos temas de neurociência no programa SER, né? Ela fala muito sobre a ideia do contágio versus contagiante, né? O que é uma pessoa contagiante, um líder contagiante? É aquele que nos transforma, é aquele que nos toca de uma forma pessoal, né? No fundo, o próprio amor, a própria família, o esporte, as coisas que a gente gosta de fazer, elas no fundo exigem esse contato. Falando em contato, ela chega no tato, nos sentidos. E explorando um pouco os sentidos, né, os 5 sentidos, o tato acaba sendo um sentido muito importante, mas que muitas vezes é ignorado e negligenciado. Dos 5 sentidos, ela ressalta que o olfato é o único que tem uma relação mais direta com o cérebro, sem entrar muito em detalhes.
e que nós, no fundo, somos muito visuais, né? Gostamos de ver. E ela fez um exercício muito interessante mostrando como o foco, né, ele obviamente se estreita, mas como ele é difícil de se manter e como ele é limitado. O ponto positivo da multiplicidade de foco, no caso das crianças que conseguem se focar em várias coisas de forma sequencial, de forma gradativa, é também a capacidade de aprender. O lado negativo dos adultos e de muitos executivos sêniores é a ideia de se focar e focar tanto e esquecer, né, o anterior. Isso é, segundo ela, muito comum em executivos bastante sêniores. Ela lembra, por fim, um pouco sobre a ideia do Covid, da crise que a gente vive agora, como se tem um foco na saúde e na economia, talvez se a gente olhasse as mídias, né? Por fim, ela fala uma conclusão. A ideia central seria reconectar nossos sentidos, ampliar o foco para poder contagiar as pessoas. O professor George Forbes, né, que eu comentei já no começo, ele é psicanalista, médico, psiquiatra, né, e Distinguished Professor da St. Paul, né, um cargo que pouquíssimos professores têm. Ele é quem cunhou o termo Terra 2, nessa lógica de se explicar qual é essa nova sociedade, essa nova vida que a gente tem para viver. E ele falou muito sobre a diferença entre sentido e significado. E eu gostei muito do exemplo dele, porque ele usa a música eletrônica para explicar um pouco sobre isso. Então, ele fala, a música eletrônica que reúne dezenas de milhares de pessoas, talvez 1 milhão de pessoas, né, em algum grande festival, consegue ter um conjunto de pessoas ligadas de alguma forma. E ele explica, a música eletrônica consegue fazer com que as pessoas estejam juntas sem ter um significado comum. E justamente porque algo naquela música me dá um sentido, né? Dá sentido para todas aquelas pessoas que estão no mesmo festival, mas cada uma delas percebe o significado de uma forma diferente. O sentido, portanto, mais amplo, o significado, uma coisa mais profundo, né? E ele finaliza, né? Compartilhar algo, né? No caso da viralização de informações, de notícias, etc., faz sentido para mim. Se aquilo faz sentido para mim, eu viralizo. Agora, como cada um teve um significado, foi atingido, né, por aquela mídia, por aquele conteúdo que está em pauta, aí isso de fato é de forma diferente. Bom, eu concluo esse tema mostrando que há diversos recortes para a gente poder entender e tentar explicar e tangibilizar o que é o mundo Terra 2, né? E como é que os executivos podem se apropriar cada vez mais desse entendimento para tomarem decisões mais estratégicas, principalmente para se criar, para se inovar, para se desprender de uma cultura mais rígida, mais hierárquica, mais vertical, né? E indo mais numa linha de se tornar companhias, líderes mais horizontais. No fundo, tudo isso passa um pouco daquelas lentes que eu comentei no começo, né? Como é que a gente conseguiria ser Terra 2, entender com mais força as fortalezas da estética, o do não cognitivo, né? Das tecnologias exponenciais e conseguir endereçar problemas complexos e caóticos. Bom, esse é só um pequeno recorte de como é que a gente poderia olhar isso em viralização, e lógico, tem muitos outros. Valeu!